queda nas últimas 24 horas, e essas quedas abriram margem para que a gente tivesse grandes liquidações. Essas liquidações fizeram com que grandes players aproveitassem esses pontos e tomassem decisões de entrada. Aqui é uma região que eu volto a comprar. Obviamente, a gente volta a comprar de uma maneira estratégica, onde a gente deve ter um stop muito claro. Vou te explicar exatamente como que é toda a minha estratégia nesse momento, mas se tem uma coisa que a gente pode fazer durante as quedas é comprar. Afinal de contas, quem tem caixa nesses momentos é rei. E é sobre isso que nós vamos falar na nossa análise de hoje. Bom, Guiteles na área. Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo dele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, eu não acredito que a gente já finalizou a retração, tá? Eu acredito que a gente vai ter mais retrações lá na frente, mas eu vou te explicar que a minha visão para o curto prazo ela é bem diferente. Olha só, se a gente for avaliar retrações, a gente ainda não voltou na linha dourada, ou seja, nós estamos sem retrações, sem pullbacks relevantes no Bitcoin desde o dia 22 de junho. É comum com que a gente venha buscar essa região. Só que, obviamente, o mercado ele anda em ondas e ele não anda em linha reta, como aqui também nesse período. A gente ficou alguns dias, algumas semanas sem retração, a gente vê que em um determinado momento o preço volta a subir até que a gente realmente vai ter uma retração. Lembrando, a gente não utiliza esse indicador para tomar uma decisão de compra ou de venda. É apenas um indicador que nos mostra se estamos em região de alto risco ou região de baixo risco. Linha dourada e linha verde aqui em cima. Bom, se a gente olhar para o momento que nós estamos vivenciando, estamos em um momento que há um alto risco envolvido nas nossas operações. Toda região de fundo ela vai ser uma região de alto risco, como toda região de topo ela também vai ser uma região de baixo risco, dependendo da operação que nós estamos utilizando, tá? Quando a gente olha para o mercado, a gente vê aqui que na última movimentação a gente teve o risco elevando a partir ali dos 99 mil dólares no Bitcoin. E a gente teve longos períodos de queda, mas nem por isso a gente não teve movimentações de alta nesse período. E veja que a gente também forma fundo em uma região de alto risco. Exatamente o que nós estamos nesse momento. Podemos formar um fundo no curto prazo e dar continuidade nas quedas no médio prazo, que é exatamente essa região que nós acabamos de entrar, região de alto risco. Bom, mas sabendo disso, a gente pode operar também no curto prazo. Olha só, a beleza do mercado de investimentos, né, do mercado financeiro, é que a gente tem vários time frames diferentes no gráfico. E a nossa análise, ela serve para todos os time frames. Por exemplo, você jamais toma uma decisão em gráfico mensal ou até mesmo em gráfico semanal. A movimentação de um gráfico semanal, ela leva muito tempo para ser respondida dentro do mercado cripto. Dentro de um bear market, por exemplo, você vai ver que um bear market inteiro, ele é apenas um pivô ali, por exemplo, num gráfico mensal. No gráfico mensal, na verdade, a gente só vai ter alguns candles num gráfico semanal. Ou seja, muitas pessoas que aguardam o raio do pivô, provavelmente num gráfico semanal, ela já vai estar no fim da sua movimentação. Mas a gente pode utilizar gráficos diários, gráficos de 4 horas, gráfico de 1 hora, e através disso saber em qual nível de decisão nós estamos tomando, se é uma decisão mais longa, de médio ou de curto prazo, por exemplo. E a beleza dos investimentos é que você pode estar em todas as pontas, tanto curto, médio quanto longo prazo. Ao menos que você queira holdar bons projetos, aí você não vai estar em nenhum desses time frames. Você simplesmente vai comprar, acumular, acreditando que a alta vai ser infinita. Mas o jogo não é esse. Olha só. Quando a gente olha, por exemplo, para o curto prazo, o que está acontecendo, a gente teve muita dor sendo gerada no Bitcoin recentemente. A gente viu muita realização de prejuízo acontecendo nas últimas horas, nessa última queda que nós tivemos. Geralmente essas regiões com grande realização de prejuízo, elas abrem margem para que a gente tenha um respiro no mercado, para que a gente venha entregar novas quedas lá na frente. Principalmente se essas regiões de alta realização de prejuízo vieram com altos pontos de liquidação. E eu já vou te explicar isso daqui. Olha só,
Quando a gente olha para o Bitcoin, por exemplo, dentro dali de uma escala de 4 horas, a gente viu, né, durante um período ali, um canal lateral acontecendo. Esse canal lateral é uma no trade zone e muitas pessoas acabam se alavancando nas regiões de suporte desse ativo e também se alavancando nas regiões de resistência do ativo. Quando a gente perde esse canal lateral, a gente tem uma grande liquidez acontecendo aqui embaixo, que é exatamente o stop de muitas pessoas. E para que um grande player consiga tomar uma decisão de entrada, ele precisa de muita liquidez. Por que 80% dos rompimentos de um ativo ele é falso? Porque na maior parte das vezes os grandes players eles estão utilizando do rompimento para que eles consigam entrar ou que eles consigam sair, pegando o preço dentro de uma mesma zona. Ou seja, se a gente tem um rompimento de um suporte, a gente tem muitos players comprando. Se a gente tem rompimento de uma resistência, a gente tem muitos players vendendo. E para que a gente não fique na teoria, a gente pode confirmar isso através de dados. E olha só. Quando a gente olha para essa região que nós tínhamos aqui embaixo, ela era uma região de alta liquidez. Muitas pessoas se alavancando, muitas pessoas ali com um stop de liquidação, entenda. Stop de liquidação, ponto de liquidação, na verdade, né? Ele é bem diferente de um stop. Liquidação é quando você está quebrando ali, por exemplo, a sua banca, quando você está se alavancando. Stop é apenas uma gestão de risco. Bom, então a gente sabe que essa região era uma região de alta concentração de liquidez. Para que a gente veja se realmente grandes players entraram dentro dessa movimentação, a gente vai ver isso no Price Action, alto volume negociado. E eu quero que você repare nesse candle aqui. Olha só, esse candle ele teve muito mais volume negociado do que esse candle anterior e a gente não teve grandes movimentações desse candle. Significa que grandes players estavam absorvendo toda a liquidez do mercado, toda a ponta de venda que nós tínhamos. E a gente também consegue traquear isso através dos dados. Olha só, se a gente voltar aqui no book de ofertas, a gente consegue ver as ordens que foram deixadas para trás de grandes players. Veja que grandes players eles começam ali a ter interesse em compra no 118, tá? O 118 ele é uma região de alta liquidez que nós tínhamos, stop muito claro aqui. Não significa que o preço vai se segurar nessa região, isso daqui só mostra o interesse de grandes players e a gente vê que a segunda ponta que eles têm interesse em comprar é exatamente nos 115. Olha só quantas ordens foram apregoadas nessa região e a gente está vendo que essas ordens elas foram capturadas. Em seguida, foram deixadas mais ordens dentro dessa região e essas ordens elas ainda continuam aqui dentro dessa região. Significa que o preço ele vai se segurar aqui, ele vai começar a subir, ele vai ir na outra direção? Não. Só significa que há uma manipulação de mercado dentro dessa região. Nós, como pequenos investidores, e se nós tivermos conhecimento disso com os dados na nossa mão, a gente pode surfar uma movimentação nas costas desses players. O que a gente tem que entender é que a alta ela não vai ser infinita. Como eu comecei essa análise falando para você, eu acredito que a retração ela vai se estender. Mas o fato da gente ter grandes players entrando agora, isso me mostra que a gente pode ter sim um leve rally, um leve respiro, e esse respiro nos entregar uma oportunidade da gente multiplicar o nosso capital. Possa ser que esse respiro se estenda e tenha uma alta, tenha uma nova pernada, mas aí são outra história. Aí a gente vai precisar avaliar a ponta de venda lá na frente, na hora que o mercado estiver subindo. Mas o fato é que nesse momento grandes players estão entrando, estão tomando decisões de entrada. Entenda, players desse porte, eles não operam igual a eu, igual a você, colocando um stop e tendo ali um ponto. Eles operam completamente diferente. É muito dinheiro envolvido dentro de uma operação. Tudo o que eles querem saber é sobre liquidez. Se eles vão ter liquidez para entrar e se eles vão ter liquidez para poder sair também das suas operações, beleza? Bom, vendo esse interesse de grandes players aqui, hoje eu estou partindo por uma ponta compra. Acredito que essa alta ela vai nos jogar em um novo topo histórico? Não, não acredito que ela vai nos jogar um novo topo histórico. Pode ser que sim, mas eu acredito que não. A gente vai ter lá na frente. Mas se a gente olhar, esses players eles já estão começando a pregoar ordens de venda a 120. Ou seja, tem interesse ali, por exemplo, em começar uma acumulação dentro dessa região e começar uma distribuição aqui em cima.
Vou tentar surfar essa movimentação nas costas desses players. Se a gente vai chegar em 120, vai parar em 120 e de lá para frente vai ter mais ordens de venda ou se essas ordens vão descer, não sei. O mercado, ele é dinâmico e a gente precisa avaliar ele todos os dias. O que eu sei é que aqui a gente tem um alto interesse em acumulação de institucionais. Então, vou tentar surfar uma movimentação junto com esses caras. Esse é o momento que sim, eu, Gui Telles, estou bullish, eu estou comprando. E lembrando, um bom investidor não é aquele que quer surfar 100% das altas, ele só quer ter uma estratégia sólida ao longo do tempo que ele consiga surfar várias movimentações. Para mim, o jogo é de comprar em baixo risco e em vender em alto risco. Eu não fico rodando bons projetos, eu não fico simplesmente acumulando, acreditando que 0,1 Bitcoin vai me proporcionar a minha liberdade financeira quando eu me aposentar. Não, porque o meu jogo é que eu quero a minha liberdade financeira agora, right now. Eu quero desfrutar disso daqui agora, segurança, conforto, quero prover tudo isso para minha família agora, não é daqui 10 anos. Então, o meu jogo é um jogo de sim, comprou, vendeu, preservação patrimonial. Você sabe que nos últimos dias eu comentei muito sobre vendas aqui no canal e que sim, eu estava em proteção. Desde ontem na verdade, desde antes de ontem, eu venho tomando decisões de entrada. As decisões de antes de ontem e de ontem foram estopadas. Tudo bem, stop ele faz parte do nosso gerenciamento de risco. Estou entrando mais uma vez nas posições. E estou preparado para novas movimentações de baixa, como eu te falei, operações estruturadas. Caso a gente não venha se segurar nessa região, vou buscar por um novo patamar de preço. Mas o fato é que agora, durante as quedas, o meu sentimento ele só pode ser bullish, sentimento de compra, seja para surfar um respiro ou seja para surfar uma próxima pernada de alta. Bom, se a gente for avaliar Solana também teve suas retrações acontecendo ali em 0,5 de Fibonacci da sua última pernada. A gente não chegou com a RSI de 4 horas ali em região de sobrevenda. Lembrando, o Bitcoin ele chegou próximo dessa região, mas ele ainda não mergulhou em sobrevenda. Aqui a gente deve considerar uma entrada, mas a gente sabe que ele ainda pode vir em sobrevenda. Ou seja, tenha um stop claro e esteja preparado para levar uma violinada. Se você levar uma violinada, que é pegar o seu stop e voltar, reentre na operação. Não tenha medo de tomar stop, simplesmente tenha medo de ter um stop muito baixo que depois você não consiga recuperar esse prejuízo. Bom, se a gente olhar para a Solana e for fazer a mesma análise ali, entender o que grandes players estão fazendo, a gente viu um interesse também desses caras comprarem ali na região de 178, tá? É um dos ativos sim que a gente pode cogitar, tomar entradas. Eu tomei entradas em Bitcoin, uma decisão minha, mas a gente pode cogitar também entradas em Solana porque a gente já teve retração nela. Diferente de Ether subiu e ainda não entregou nenhuma retração, né? Quando a gente olha, por exemplo, para Fibonacci, nem 0,382 a gente chegou. Isso significa que o risco está muito mais alto para Ether do que para Sol e Bitcoin. A gente ainda não viu o RSI chegando em região de sobrevenda. Sem contar que a gente ainda não viu também, nessa última queda que nós tivemos, um interesse de institucional. Eles tiveram um interesse aqui atrás de fazerem compras, eles fizeram suas compras, só que a gente viu ali parte sendo distribuída logo em seguida. Pode ser que Ether não volte, tá tudo bem, mas eu não quero pegar um ativo que ele ainda tem um risco elevado. Eu prefiro escolher um ativo que tenha baixo risco, que seria Bitcoin ali ou Solana. Sem falar que as ordens, o interesse de compra dos grandes players estavam lá nos 3.300, a gente não chegou nessa região, eles subiram um pouco o seu interesse ali para 3.400, então eu vejo que eles ainda continuam com uma visão para baixo, tá? Isso garante que o mercado vai vir nessas regiões? Não, não garante. Lembrando, isso daqui que nós estamos vendo no book é uma intenção, não uma ordem de execução. É bem diferente as coisas. Quando a gente analisa a intenção dos grandes players, nós estamos tentando entender o que esses caras estão pensando. Qual que é a visão deles? Eles estão comprando Bitcoin nessa região, mas eles estão acreditando na alta infinita? Ou eles vão vender logo em breve? Eles vão acumular? Eles vão holdar? Ether, por que esses caras não entraram? Por que esses caras estão esperando mais embaixo? Porque talvez o ativo não entregou uma retração, o ativo ainda não desalavancou muitas pessoas, como o Bitcoin acabou de desalavancar.
Pode ser que a Ether não tenha liquidez o suficiente ali no preço que eles querem. É uma estratégia, é um jogo que nós estamos fazendo. Os dados, eles nos proporcionam exatamente isso, analisar o comportamento de outros investidores, entender quem que é o grupo de entidades que está fazendo aquela ação. Por exemplo, se a gente voltar lá no Bitcoin e for ver as realizações de prejuízo, a gente está vendo aqui que as realizações de prejuízo aconteceram das pessoas que investiram em Bitcoin nos últimos 3 meses, sendo que a maioria veio da última semana. Na verdade, ali das últimas 24 horas veio a maioria, ou seja, pessoas que acabaram de entrar no mercado, pessoas que estão conhecendo ainda o mercado cripto, pessoas do curto prazo, pessoas que não têm experiência. E a gente sabe que essas realizações de prejuízo desnecessária são regiões de fundo. Agora, quando a gente olha para os players mais maduros, eles absorveram exatamente essas vendas. Lembre, para todo vendedor existe um comprador. Se você não está realizando lucro, alguém está realizando por você. Se você está vendendo, alguém está comprando. Se você está comprando, alguém está vendendo. Esse jogo é somente de entender quem é que está executando e qual lado você está. Você está junto com os grandes players ou você está contra os grandes players? Através disso, meu caro, você vai saber quais serão os seus resultados. É exatamente por conta disso que somente 5% das pessoas que investem no mercado financeiro, elas conseguem atingir a sua liberdade financeira e elas têm sucesso, porque é muito mais complexo. A gente tem que identificar essas movimentações, escolher o lado certo e trabalhar de maneira racional e não de maneira emocional. Bom, se você quiser a minha ajuda ao longo desse processo, você pode receber na tela do seu celular todas as minhas decisões de compra e de venda, aquilo que eu, Gui Teles, estou fazendo. Você quer saber em qual preço eu estou comprando, em qual preço eu estou vendendo? Ou melhor, você quer que eu faça o gerenciamento da carteira sem que você tenha acesso a esses dados, sem que você tenha experiência, sem que você entenda dos investimentos? Você pode fazer isso entrando para a carteira Rumo ao Milhão. Para que você entre na carteira Rumo ao Milhão, basta você clicar no primeiro link da descrição. Ao você clicar no primeiro link da descrição, você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se faz sentido para você ou não a carteira Rumo ao Milhão. Se você está disposto a pegar uma carteira que ela vai comprar, vai vender em determinados momentos do mercado, ela vai se proteger em momentos de alto risco. Uma carteira que não tem o objetivo de holdar bons projetos. Uma carteira que ela tem um objetivo único e claro: atingir 1 milhão, através de uma estratégia sólida ao longo desse processo, beleza? Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber as notificações de compra e de venda na tela do seu celular. Aquilo que eu, Gui Teles, estou comprando. Ó, apareceu a galera aqui, não apareceu as mensagens. Aquilo que eu, Gui Teles, estou comprando, estou vendendo, as minhas decisões. O que eu estou executando, assim basta você copiar e colar aquilo que eu estou fazendo. Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes e caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento e no atendimento nós vamos sanar essas suas dúvidas. Para mim, é o momento da gente comprar. Por mais que o mercado venha cair mais um pouco, a gente ainda deve continuar olhando para compras. Porque possa ser que a gente venha surfar um respiro em breve e lá na frente a gente tenha mais uma pernada de baixa. Afinal de contas, as coisas elas ainda aparentemente mostram que a gente não entregou um pullback no médio prazo, tá? Mas dá pra gente surfar uma movimentação aí ao longo de um período curto de tempo. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!